galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre carnaval e sobre como as pessoas mudam de opinião, então bora! E sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando tem vídeo novo. E o meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30, a gente se vira. E hoje eu quero fazer um vídeo sobre carnaval. Eu não sei se você gosta, se você não gosta, mas eu quero fazer um vídeo sobre carnaval, nosso especial de carnaval do nosso canal. Ei, faz de conta que nós temos um especial de carnaval, faz de conta que podemos sair pela rua, tchica, 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 tchica. Ai, que coisa linda! Bom, vamos por onde nós podemos começar. Eu sou uma pessoa que já odiou carnaval. Sim, eu já fiz até um vídeo. Que ano que foi? Deve ter uns 4, 5 anos. Posso até procurar lá no fundo do baú do meu canal, falando de quanto que eu odiava o carnaval. E olha como as coisas mudam. Hoje eu vim fazer um vídeo a favor do carnaval. Na verdade, eu aprendi a gostar do carnaval tempos depois, né? Na verdade, eu gosto de festa. Eu gosto de festa, eu gosto de dançar, eu gosto de sair. Infelizmente, esse ano ainda não vamos ter o carnaval como eu gostaria, mas com certeza 2023 já tô procurando uma escola de samba. E quem sabe, já pensou se um dia eu entro com uma escola de samba? Eu já estou procurando, hein? Já estou procurando, não vou dar spoilers. Mas eu sei que muita gente não gosta de carnaval e não julgo. Eu até entendo quem não gosta e entendo os motivos também de não gostar, porque eu também não gostava, né? E não vou ficar aqui falando por que eu mudei de ideia e nem vou querer convencer você a mudar de ideia. Não, muito pelo contrário. Mas eu quero falar um pouco sobre a origem do carnaval, porque muita gente pensa que o carnaval é brasileiro, mas não. O carnaval não veio do Brasil, não foi o Brasil que inventou o carnaval, não foi o samba, carnaval não é só samba, não foi o samba que criou o carnaval. Então vamos tentar, assim, um resumo, gente, um resumo do resumo, tá? Onde vocês pensam que surgiu o carnaval? Vamos pensar assim comigo. Será que veio da Europa? Eu, assim, cheguei a acreditar um tempo que veio da Europa, porque a gente aprende nos livros de história que foram os portugueses que trouxeram o carnaval pro Brasil. Inclusive era uma época, né, logo assim nos 1700 e trará, que os jesuítas, né, eles meio que soltavam as frangas, né, na época do carnaval, né. Então era a época que no carnaval podia tudo. Inclusive foram eles que foram trazendo essa cultura de que no Brasil nada é pecado, entendeu? Na verdade foram os portugueses que foram trazendo essa cultura, né? Eles tinham um padrão de vida muito rígido lá na Europa, e quando vieram pro Brasil queriam soltar tudo, então falavam que no Brasil era carnaval o ano inteiro, enfim. Mas vamos voltar mais ainda no tempo, que isso não tem nada a ver com carnaval, porque isso foi muito antes. E por quê? O carnaval, assim, as primeiras festas assim, que se tem, assim, registro histórico, tem no Egito. Sim, gente, os egípcios comemoravam o carnaval. Eles comemoravam muito, inclusive era muito importante para eles, né? Eles reverenciavam aos deuses, né? Então eles tinham lá vários deuses, então eles faziam aquelas festas, eles passavam muitos dias comemorando, não eram só 3, 4 dias, bobearam uma semana, e eles se fantasiavam. E mais interessante, os escravos, eles se misturavam com os Casagrande, né? Não era Casagrande, né? Casagrande foi a escravidão aqui no Brasil, né? Então os nobres, né? Os nobres lá do Egito, eles se misturavam com os escravos nessa época de carnaval, e todo mundo se misturava, se fantasiava. Então você não sabia quem era nobre e quem era escravo. E eles passavam dias bebendo, comemorando, em adoração aos seus deuses, né? Então isso foi, assim, bem mais antigo do que a gente pensa, né? E lá na Babilônia existiam as sacéias. Essas sacéias, o rei, ele libertava os seus prisioneiros, né? Ele também adorava os deuses dele, então por isso ele soltava esses prisioneiros. Esses prisioneiros, eu achei essa história da Babilônia mais escabrosa, mais assustadora, porque ele soltava esses prisioneiros
E no fim, os prisioneiros se fantasiavam de reis, tinham o melhor dia da vida deles, eles eram tratados como nobres, eles viravam, literalmente tinham um dia de rei, né? Ou lembra um dia de princesa do Gugu? Então, aqui eles tinham lá o dia de reis, né? Eles eram o máximo, né? Então eles andavam pela rua feito reis, eles tinham assim, eram cortejados assim, do início ao fim da rua, enfim, tinha tudo que um rei tinha, eles tinham direito naquele dia. E o que eles falassem era hora, eles podiam pedir o que quisessem, enfim, era o dia deles. Só não podia pedir para deixar de ser prisioneiro, né? Porque no final da festa, isso que você entendeu, essas pessoas, elas sabiam que era praticamente o último dia da vida deles, tipo assim, hoje é o seu último dia de vida, aproveite. E eles aproveitavam, né? E aí nós vamos para o Império Romano, que é o que vai mais se aproximando do catolicismo. Quando a gente chega no Império Romano, já se aproxima um pouco do catolicismo e já se aproxima do cristianismo, como é hoje, né? No Império Romano existia a Saturnália, que na verdade era o renascimento do Ano Novo. Então as pessoas, elas se mascaravam, passavam uma semana lá, se mascaravam, elas bebiam, elas comemoravam em volta do deus Saturno, né? Então isso aí já era assim a primeira origem do carnaval como ela é hoje. Vai ser é o comecinho, né? Porque depois que o Império Romano ele cristianizou tudo, né? Toda a origem pagã, toda a religião pagã que os romanos tinham, eles trouxeram para a Igreja Católica, né? Então foi se misturando, né? E aí veio o carnaval. Então essas festas pagãs, né, das Saturnálias do Império Romano, eles foram, né, se tornando assim aos poucos, né, quando a igreja, né, colocou a Igreja Católica como religião oficial deles, aos poucos trazendo, né, essas festas pagãs, e as pessoas começaram a comemorar, ao invés de ser para o deus Saturno, era, enfim, por algum motivo que a igreja na época falava para as pessoas, e as pessoas saíam assim na rua, né. Eu até falei no vídeo sobre o Natal, né, que o Natal também teve muito disso, né, que o Natal já era uma festa pagã, né, do Império Romano, que quando eles institucionalizaram o cristianismo, né? Porque na verdade eles primeiro perseguiram os cristãos para depois tornar todo mundo cristão. Então, para que a população nova, né, que já estava assim há tantos anos seguindo a religião deles lá, aceitasse essa religião nova, eles tiveram que misturar. Então, as pessoas continuavam comemorando essas Saturnálias, só que era uma festa assim, né, em meados, né, do começo do ano, né? No Brasil, quem trouxe... Aí sim nós chegamos aos portugueses. Eu estou contando a história bem rapidinho, né? Os portugueses trouxeram, né, esse carnaval já. Depois que passou todo esse tempo no Brasil, eles chegaram aqui no Brasil em 1500, chegaram, não descobriram nada, o Brasil já existia. E aí lá, na época de 1700, eles começaram com esse jogo de entrudo. Não sei se você já ouviu falar do entrudo, que ele jogava água, farinha, tinta, ovos, enfim, jogava assim um no outro e comemorava. Depois veio o quê? A escravidão, né? Não tô contando assim em ordem cronológica, tá? Mas na escravidão, escravo não comemorava carnaval, não comemorava nada. Porém, os senhores de escravos, né, a Casa Grande, aí sim se fala Casa Grande, né, eles saíam das fazendas, eles deixavam os escravos lá, e eles passavam assim, o que, 2, 3, 4 dias sem aquela população branca chata lá, torrando a paciência deles, que já torravam o ano inteiro. Então eles aproveitavam o quê? Para festejar também, né? Então eles já tinham os batuques deles, os instrumentos africanos deles, eles faziam, e eles também comemoravam, eles cantavam, dançavam, e eles misturaram, né, com o português de Portugal, né, porque era o que eles acabaram aprendendo à força. Então eles cantavam música que eles ouviam, misturado com a cultura deles. Então assim, aí se mesclou e surgiu o samba, surgiu as primeiras marchinhas, né, surgiu assim os primeiros ritmos, né, com o batuque. Gente, eu confesso que eu adoro música com batuque. Tudo que tem batuque, né,
eu amo. Então, assim, foi assim que o nosso carnaval, ele tem um pouco de tudo, né? Ele tem um pouco de cada cultura, egípcia, babilônia, romana, africana, né? Indígena, né? Do Brasil também enriqueceu muito o carnaval. Então, o carnaval, ele é sim uma festa cultural, ao contrário do que muita gente pensa, que as pessoas só pensam assim, carnaval é só... Não vou colocar a palavra aí para não sofrer penalidade no YouTube. Carnaval é só pra quem não presta. Carnaval só tem baixaria, não sei o que, não sei. Não, gente, tem todo um processo histórico, cultural, enraizado na população. Porque aqui no Brasil pegou tanto, parece até que é nosso, parece a gente tem até não, o carnaval é nosso, como se fosse uma coisa nossa. Não é. Por quê? Porque teve essa origem, assim, teve uma época, gente, que aqui no Brasil a população de escravizados era muito grande, muito grande mesmo, né? Tanto, não sei se vocês já ouviram falar na história, que existe o negócio do embranquecimento da população, tal, né? E o que acontece, né? Os negros eram a maioria, né? Eles eram a maioria, mas eles sofriam muito, né? E eles trouxeram toda aquela bagagem cultural muito rica. Então, assim, eles conseguiram trazer para o Brasil, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanto sangue nas mãos, de tanto apanhar e morrer, e, sabe? Eles conseguiram manter as suas tradições, as suas culturas, as suas crenças, as suas... Gente, imagina só você conseguir manter culturas e tradições de seus ancestrais sem nenhum livro físico para você registrar, somente de geração para geração. Então, é uma riqueza de cultura muito grande e, infelizmente, descriminalizada e marginalizada por nós mesmos brasileiros, que temos a síndrome do vira-lata, né? No brasileiro, nós temos sim essa síndrome do vira-lata, nós temos que combater isso. Temos que aprender a valorizar o que é nosso, tá? Então, o samba, ele é, sim, uma origem brasileira, apesar de ser descendente de vários povos, né? O samba, sim, ele é nosso, porém, ele é o que a pessoa que sofreu tanto conseguiu pôr pra fora o que tinha de bom nela, né? Imagina o samba nascendo em meio a tanto sofrimento, né? Então, assim, eu admiro muito a cultura africana e muito como que esses povos, eles conseguiram manter de pé as suas crenças, suas origens, embaixo de tanta coisa que foram arrancadas. Vocês sabem que, por exemplo, a primeira coisa que acontecia a um escravo quando ele chegava aqui no Brasil, a um escravizado, é arrancar-lhe o nome, o sobrenome, a família. Então a pessoa que chegava aqui, ela não tinha mais sobrenome. Isso parece até assim, nossa, mas e daí? E daí que essas pessoas, elas não sequer podem buscar a sua origem. De que família que vieram, quem são seus ancestrais, eles não conseguem, né? Qual que é o sobrenome dessa família? Não se tem registro. Então, assim, mesmo assim, sem esse registro, sem essa árvore genealógica, eles conseguiram manter tanta coisa enraizada e trouxeram tanto para o nosso país. E nós deveríamos, sim, valorizar um pouquinho mais o que eles trouxeram para nós, né? É um assunto, assim, que eu costumo até, às vezes, me exaltar quando eu falo sobre escravidão, porque é um assunto que eu me envergonho muito. Eu não tenho nenhum pouco de orgulho dessa parte da história do Brasil, mas ao mesmo tempo é uma parte da história do Brasil que não deve nunca, de forma alguma, ser esquecida. A gente deve lembrar sempre para que não se repita. Parece meio estranho falar para que não se repita, mas se vocês pensarem, são 300 anos de escravidão contra um pouco mais de 100 anos, e ainda assim nós vemos muito enraizado a escravidão aqui no Brasil. Bom, vamos voltar para o carnaval. Porque o carnaval era o momento em que eles tinham para se descontrair, para ter alegria, né? E qual é a importância do carnaval? Primeiro as pessoas vão falar, mas por que o carnaval, o governo isso, o governo aquele, o governo esse, o governo não interessa, o governo A ou o governo B?
tá gastando muito dinheiro, investindo muito dinheiro no carnaval. Pera um pouquinho, vamos por partes. O carnaval, ele gera muitos empregos, ele aumenta a economia, gente. O último carnaval que teve no Brasil, a economia aumentou acima dos bilhões de reais. O feriado atrai turistas, que gera de novo mais empregos, muito lucro, empregos na área de turismo, alimentação, transporte, hotelaria. Por isso que tem muito investimento do poder público. Ah, mas é um dinheiro que poderia ir para educação, saúde, transporte, lazer. Eu concordo com você. Porém, esse dinheiro não é um dinheiro que vai e não volta. É um dinheiro que volta. Lembre-se que tudo que você compra, você paga imposto. Você paga imposto. Então, o comércio, ele aumenta muito na época do carnaval e você consome muito no carnaval. As pessoas consomem mais, as pessoas estão pagando mais impostos, então esse imposto, ele volta para o poder público. Ah, se tem corrupção ou não, aí já é de outra, é uma coisa que tem sempre, que não é culpa do carnaval, e sim de quem está gestando naquele momento. Então tá, os impostos, né, do lugar que vai ser alugado, por exemplo, se você for alugar um lugar para vender alguma coisa, você vai pagar imposto, que também vai para o poder público. Você vai comprar uma garrafa de água, você paga imposto. Então tudo tem imposto. Então não é que os vendedores, não é que esse investimento é um investimento para gastar dinheiro à toa, não é. E nada é à toa. Nenhum governo vai investir numa coisa dessa sem ter um feedback. Ele vai querer ter o dinheiro de volta. E às vezes o retorno é muito maior do que vocês imaginam. Muito mesmo. Então assim, envolve muito dinheiro. Agora vamos para a parte que assim, que eu penso que as pessoas deveriam olhar com mais carinho, que é a relevância social para as comunidades carentes e periféricas. Como eu falei, o carnaval, assim como ele é hoje aqui no Brasil, ele é muito enraizado, né, com a população escravizada, que justamente é a população que a grande maioria dos seus descendentes estão marginalizados, estão em comunidades, estão em periferias, e essas pessoas são pessoas que podem ter acesso à cultura, à educação, tá? A um ofício, porque essas pessoas, elas trabalham o ano inteiro, né? Trabalham com costura, trabalham com a arte, fazer aquela roupa, aquelas roupas dão muito trabalho, trabalham com a parte da percussão, da música. Então essas pessoas, elas são inseridas no mercado de trabalho, né? Elas por ONGs, por comunidades, enfim. Essa população mais marginalizada, ela tem acesso a algo que ela não teria se não fosse o carnaval. Então, assim, às vezes é bom a gente olhar além das nossas vistas de eu não gosto da religião deles, eu não gosto da música tal, eu não gosto da música. O mais interessante é que o carnaval hoje em dia ele tá tão democrático que você vai no bloquinho, tem bloco para tudo quanto é tipo de música. Eu vou em shows. Daqui a pouco vai ter o Lollapalooza. Vocês já viram quanto que é o ingresso do Lollapalooza? Digita aí no Google e procura o preço do ingresso do Lollapalooza. E qual é a diferença de você pagar muito caro para ir no show do Lollapalooza e você ir no bloquinho de carnaval que seja, inclusive, o mesmo tipo de música que tá lá? Porque hoje em dia bloquinho de carnaval não é mais só samba, axé, não, gente, tem de música eletrônica, que eu acho muito legal, tem de vários estilos musicais, então nós não estamos mais presos no únicos estilo musical, né? O carnaval está muito mais democrático. Então assim, eu espero que em 2023 volte o carnaval e que as pessoas pensem um pouco além, porque suja a rua, sei o que, não sei o que. E a prefeitura tem que fazer a parte dela de limpeza, né? A questão do uso de drogas nas ruas. Gente, a questão do uso de drogas acontece o ano inteiro. Em shows, em festas, o ano inteiro. E as pessoas só lembram que isso existe no carnaval. É inacreditável. Só lembra que existe no carnaval, mas tem o ano inteiro. Bom, gente, eu só queria conversar assim, uma conversinha bem rápida. Eu poderia passar horas aqui falando sobre isso. Até cada tema dá pra fazer um vídeo diferente, mas não é a minha ideia. Porém, assim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Esse é o nosso especial do carnaval no nosso canal esse ano. E que o ano que vem eu possa fazer um especial de carnaval num bloquinho de carnaval. É o meu sonho.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, gente. Ativa o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.